Seja muito bem-vindo à Espiritualidade AMP, jornada que promete dar um AMP na sua vida. E no vídeo de hoje, vamos explorar um tema poderoso, além do ego. Você já parou para pensar em quem você realmente é, além das máscaras e rótulos que veste no dia a dia? O ego, essa força que molda nossas escolhas, nossas relações e até nossa visão de nós mesmos, pode ser uma prisão disfarçada de proteção. Mas e se o segredo da verdadeira liberdade estiver justamente além dele? Hoje, vou compartilhar com vocês um olhar mais profundo sobre o que significa viver sem a identificação com o ego, como ele influencia nossa vida e como podemos encontrar a paz verdadeira ao nos conectarmos com a nossa essência mais profunda. Então, se você está pronto para se libertar das amarras da identidade limitada e embarcar em uma jornada de autoconhecimento, fica com a gente até o final. E não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo transformador como esse. Vamos começar! Eu sempre tive orgulho de ser alguém resolvido. Meu trabalho como gerente de projetos era mais do que uma profissão. Era minha identidade. Organizava tudo nos mínimos detalhes, horários, metas. Até os momentos de lazer seguiam um cronograma bem definido. A rotina era previsível, e eu gostava disso. Me fazia sentir seguro, como se cada peça da minha vida estivesse exatamente no lugar onde deveria estar. Eu não era apenas um gerente, eu era o cara que sempre tinha tudo sob controle. As pessoas vinham até mim em busca de conselhos. Amigos, colegas e até minha família me enxergavam como um modelo de estabilidade. Por fora, era como se eu tivesse encontrado a fórmula do sucesso. Mas por dentro, algo estava constantemente fora do lugar, um vazio que eu ignorava. Esse desconforto começou a crescer quando um amigo, Marcos, me fez uma pergunta simples durante um almoço. Ele disse: "Cara, se tirassem tudo isso de você, o trabalho, o status, as conquistas, quem você seria?" Eu sorri na hora, achando que era uma brincadeira filosófica. Respondi com outra pergunta: "Como assim? Quem eu seria?" Eu seria eu, claro. Mas ele insistiu, com um olhar sério: "Não. Quem você seria, sem nada disso?" Aquela pergunta grudou em mim. Nos dias seguintes, enquanto eu seguia minha rotina, ela voltava à minha mente como um eco. Percebi que, sem perceber, eu havia moldado minha vida inteira em torno de uma identidade construída. Meu nome, meu cargo, minhas conquistas, tudo parecia parte de um personagem que eu tinha criado e defendido com unhas e dentes. Uma noite, enquanto olhava para o teto do quarto, me peguei pensando: e se tudo isso desaparecesse amanhã? O que restaria de mim? Não havia resposta, apenas um silêncio desconfortável que me deixou acordado por horas. Foi nesse momento que comecei a perceber que talvez aquele controle que eu tanto valorizava fosse apenas uma ilusão, e que, por trás dessa ilusão, existia algo que eu ainda não conseguia enxergar. Depois daquela conversa com Marcos, comecei a observar com mais atenção como eu me comportava no dia a dia. Percebi algo curioso. Eu vivia tentando impressionar as pessoas, mesmo que de forma sutil. Nas reuniões de trabalho, fazia questão de que todos notassem minhas ideias. Em encontros com amigos, sempre tinha uma história interessante ou um conselho certeiro para compartilhar. Eu gostava de ser reconhecido, elogiado, mas por quê? Olhando para trás, percebo que tudo isso era sobre o ego. Não aquele conceito abstrato que a gente ouve por aí, mas a necessidade constante de validação, de me sentir importante. Era como se o meu valor dependesse da aprovação dos outros. Só que essa percepção começou a me incomodar profundamente. Certa vez, enquanto lia um artigo na internet, me deparei com uma frase que parecia falar diretamente para mim. O ego é como uma máscara que você usa para se proteger, mas acaba acreditando que a máscara é você. Eu reli aquela frase várias vezes, como se cada palavra fosse feita de chumbo. Fazia sentido. Passei a enxergar o ego como algo que estava sempre ali, moldando minha forma de interagir com o mundo, mas que no fundo era uma ilusão. Porém, perceber isso não tornou as coisas mais fáceis.
Pelo contrário, comecei a notar como o ego influenciava cada aspecto da minha vida. Era ele que me fazia evitar críticas, que me fazia dizer sim para agradar, mesmo quando queria dizer não. Era ele que me fazia evitar fragilidades, porque no fundo eu tinha medo de parecer vulnerável. Esses pensamentos começaram a mexer comigo. Tive pequenos conflitos internos quando tentava ser mais autêntico. Por exemplo, em uma reunião, optei por ficar em silêncio, em vez de buscar reconhecimento. Por fora, parecia algo simples, mas por dentro, era como lutar contra uma corrente. Ainda assim, eu sabia que estava apenas arranhando a superfície. Meu ego era uma armadura pesada, e eu mal havia começado a removê-la. Mesmo assim, sentia que havia algo do outro lado, algo mais verdadeiro, esperando para ser descoberto. Mas como chegar lá? Essa era a pergunta que não saía da minha cabeça. Minha busca por respostas começou de forma tímida. Li alguns livros, assisti palestras e até procurei meditar, mas a verdade é que eu não sabia muito bem o que estava procurando. Tudo parecia teórico demais, distante da minha realidade. Eu precisava de algo concreto, algo que realmente mexesse comigo. Foi então que a vida decidiu me dar um empurrão. Em uma manhã aparentemente comum, recebi uma notícia que abalou tudo o que eu conhecia como estabilidade. Meu projeto mais importante no trabalho havia sido cancelado. Era um daqueles projetos que definiam minha carreira e, sinceramente, minha identidade. Fiquei devastado. Naquele dia, enquanto olhava para a tela do computador com o e-mail oficial do cancelamento, senti algo que nunca havia experimentado antes. Vazio não era tristeza ou frustração, mas algo mais profundo, como se uma parte de mim tivesse desaparecido. Comecei a questionar. Se minha identidade estava tão atrelada ao trabalho, ao reconhecimento que vinha dele, então o que sobrava agora? Não consegui responder. Foi essa crise que me levou a tomar uma decisão impulsiva, mas necessária. Me inscrevi para um retiro de silêncio. Um amigo havia mencionado aquilo meses antes, mas eu tinha descartado a ideia como coisa de gente alternativa demais. Agora, parecia ser exatamente o que eu precisava. Cheguei ao retiro sem saber o que esperar. Durante os primeiros dias, o silêncio era desconfortável, quase insuportável. Meu ego estava gritando por atenção. Minha mente não parava. O que eu estou fazendo aqui? Isso é uma perda de tempo. Você tem coisas mais importantes para resolver. Mas algo começou a mudar por volta do terceiro dia. Com tanto silêncio ao redor, fui forçado a ouvir a mim mesmo de uma forma que nunca tinha feito antes. Descobri que minha mente estava cheia de histórias que eu repetia para mim mesmo sobre quem eu era, o que eu precisava, o que os outros pensavam de mim. Era como assistir a um filme interminável que, de repente, não fazia mais sentido. Foi no quinto dia que aconteceu algo que nunca vou esquecer. Durante uma meditação, senti como se todas as camadas que eu havia construído ao longo da vida estivessem se desfazendo. O eu que precisava ser admirado, respeitado, reconhecido, tudo isso parecia tão pequeno, tão frágil. O que restou foi um silêncio profundo, mas diferente daquele desconfortável do início. Esse silêncio era leve, quase acolhedor. Pela primeira vez, senti que estava me conectando com algo que não era meu ego, algo mais verdadeiro, permanente. Não era fácil explicar, mas sabia que era real. Depois daquela experiência no retiro, algo dentro de mim mudou. No início, eu não sabia exatamente o que era. Eu apenas sabia que aquela sensação de vazio, que antes parecia tão esmagadora, agora tinha se transformado em algo diferente. Espaço. Um espaço onde não havia pressa, cobrança ou necessidade de provar nada. Nos dias finais do retiro, comecei a perceber o quanto meu ego tinha me afastado de mim mesmo. Durante uma conversa com o instrutor, menos a única exceção ao silêncio, ele me disse algo que ficou gravado. O ego não é seu inimigo, ele é apenas uma ferramenta. Mas você não precisa se identificar com ele. Quando você para de lutar contra o ego, você descobre quem realmente é. Essas palavras ecoaram em minha mente enquanto eu meditava. Eu já havia entendido intelectualmente que o ego era uma máscara, mas naquele momento, algo mais profundo aconteceu. Eu senti
Lembro-me de estar sentado em uma clareira, cercado por árvores. O som suave do vento parecia combinar com minha respiração. Foi ali que percebi que o eu que sempre tentei construir era como um castelo de areia menos uma criação temporária, frágil, que desaparecia ao menor toque. Mas, ao mesmo tempo, havia algo por trás disso. Algo que não precisava de títulos, conquistas ou validação. Era difícil colocar em palavras, mas era como se eu tivesse finalmente encontrado o centro de mim mesmo. Um espaço onde eu era apenas eu, sem precisar ser algo ou alguém. Não era um lugar de perfeição, mas de aceitação. No último dia do retiro, ao olhar para as pessoas ao meu redor, senti uma conexão diferente. Não porque elas me conheciam ou porque eu precisava agradá-las, mas porque de alguma forma eu entendia que éramos iguais. Cada um de nós carregava máscaras diferentes, mas no fundo, todos estávamos buscando a mesma coisa: o verdadeiro eu. Voltar para casa foi um desafio. O mundo parecia exatamente o mesmo, mas eu não era mais o mesmo. As pressões do trabalho, as demandas sociais e as expectativas ainda estavam lá, mas agora eu as enxergava com outros olhos. Era como se eu tivesse descoberto que o jogo não precisava ser levado tão a sério. E pela primeira vez, eu senti que poderia viver minha vida sem estar preso às histórias que meu ego contava. Voltar à rotina não foi fácil, mas desta vez, algo era diferente. Eu ainda sentia o peso das expectativas e a presença do ego tentando retomar o controle. Mas agora, ele parecia mais distante, como um eco. Descobri que o ego não desaparece. Ele está sempre ali, sussurrando, tentando me convencer de que eu preciso ser algo além do que sou. Mas ao invés de lutar contra ele, aprendi a observá-lo. Era como se, ao dar um passo para trás e simplesmente notar sua presença, ele perdesse o poder que tinha sobre mim. No trabalho, continuei entregando resultados, mas sem a necessidade de provar nada para ninguém. Minhas relações mudaram também. Eu estava mais presente, mais disposto a ouvir e menos preocupado em impressionar. Essa nova forma de viver trouxe uma leveza que eu nunca havia experimentado. Agora, quando me perguntam quem eu sou, a resposta vem sem esforço. Eu sou. Não há rótulos, não há máscaras, apenas uma certeza simples e profunda de que por trás de tudo existe algo imutável e verdadeiro. E essa descoberta, para mim, é a maior liberdade que alguém pode alcançar. Agora, eu quero te convidar a fazer parte dessa comunidade que está começando. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui, cada vídeo será uma nova oportunidade para você crescer, aprender e se conectar com algo maior. E eu quero te ouvir. Escreva nos comentários: qual é o maior desafio na sua jornada espiritual? Sua experiência e suas dúvidas vão nos ajudar a criar conteúdos que realmente façam a diferença na sua vida. Lembre-se, você é mais poderoso do que imagina. Tudo o que você precisa para viver uma vida cheia de propósito, paz e amor já está dentro de você. O Espiritualidade Amp está aqui para te ajudar a despertar essa força e dar um amp na sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, muita luz e gratidão.